que o mundo não conspire contra mim, oferecendo-me levas e levas de ruído, abafando a minha voz, qual alpinista debaixo da avalanche. Agora é esperar que os São Bernardos surjam para nos salvar. Quer vivos, quer congelados, no mínimo conservados. Na rua, tudo conspira contra mim. Há barulhos de todas as tirpes. Pessoas que descobriram a sua vocação de Pavarotti e gritam por coisa nenhuma, o mais normal. Cães fechados atrás de portões que ficam espantados quando vem um cão do outro lado e fazem questão de alardear a todos os cães num raio de 10 quilómetros. Aquele cão livre não será esquecido. Ou é um salvador, ou é uma espécie de diabo. Tu não devias estar aqui. Tu estás a pôr a minha natureza em xeque. Não se esqueçam, a vida é isto. É de improviso, é uma espécie de ensaio em torno de um não sei quê. É uma espécie de tubarão branco em torno da presa e à 100ª volta em torno daquilo que seria um petisco, esqueceu a razão verdadeira para estar ali. Este é o complexo de Diderot. Hoje será de improviso, hoje serei o que costumo ser, Roberto Gamito, não vou editar nada, as ambulâncias lá fora no seu incessante tinonim, pessoas com carros quitados para queimar pneu em horário pós-laboral e disputam à vez a única rotunda da vila. E é até às tantas, até formar filas em todas as saídas. Isto parece uma metáfora ou apenas uma noite mal dormida? Complexo de Diderot, eu chamo-me Roberto Gamito e hoje vou avançar para um tema de improviso. Tenho alguns temas escritos, esse será o formato do podcast, mas peguem nestes primeiros episódios, que não sei quantos serão, como uma espécie de longo prefácio que costuma acompanhar um magro livro de poesia. 30 páginas de poemas e 120 páginas de prefácio. Não será tanto, é como se o antes quase abafasse o depois. Isto é uma forma de começar como qualquer outra. Estou a dar elan à minha voz e para me dar algum conforto, tendo em conta que isto é um improviso sem qualquer rede. Tenho aqui algumas coisas escritas que eu quero passar por lá pelo final. Mas antes disso tenho de ganhar fôlego, tenho de ganhar músculo. E em virtude de ser asmático não é coisa fácil. Tenho de imaginar que sou um outro, arranjar pulmões onde eles não existem. O tema será, em princípio, em torno da Feira do Livro. Quer a versão abstrata, quer uma versão concreta que eu possa ter visitado recentemente. Mas antes disso, quero mostrar a minha vulnerabilidade. Possivelmente, hei de me enganar, aqui e ali, uma conjugação errada, de perna curta, uma hesitação. Esta foi por querer. Queria ser humano e estava a ver que não conseguia. Vou falar mais pausadamente, que dista um pouco do estilo, por exemplo, do Túnel de Vento, que apesar de ser improviso, eu estou a correr porque a velocidade faz-me ver mais pontos de vista. Embora haja aqui uma proximidade, é algo que eu gosto de cultivar, enquanto agricultor de coisas palpáveis, não contem comigo, para algo intangível. Encham o cesto. Mas continua vazio. Não sei se esta ligação estará de boa saúde se mantiverem literalistas. Abram o segundo olho. Mas eu sou Cíclope. Ora, uma figura mitológica, não estava à espera. Não, de facto, esse é o meu público. Que fica um bocado arredado das lógicas do marketing e só isto é bonito. Ora, eu tenho uma fome por livros. Leio todos os dias. Não me recordo de um dia nos últimos 15 anos em que não tenha agarrado com fins de consumo, com fins de leitura, um livro, um poema, como se costuma dizer, leio bastante. Ora, se aquilo que tens a dizer acerca da leitura é ler bastante, em princípio não devoras, não me petiscas as letras, agora tropecei,
Vou repetir, porque gosto de passar a limpo o meu engano. Não gosto de petiscar com fins de muscular o sentido crítico. Parece-me que esse é o sentido da minha fome enquanto leitor. É ganhar músculo, é vivificar o espírito crítico e, com isso, ganhar olhos. Tornar-me uma espécie de figura do Naruto. Já fiz esse exemplo aqui e ali, acho que foi no Action, se a memória não me falha, que eu aproveito para fazer uma espécie de menção, ainda que este podcast seja mais recente. Não sei qual será a vossa ligação com o mundo do podcast, onde é que vocês vão parar primeiro, mas o Action, se quiserem saber sobre comédia, é um podcast que versa no tom ensaístico, se quiserem. Nem sei se a formulação que eu acabei de dizer é a mais correta. Perdoem-me mais uma vez, é de improviso, não me quero justificar, não quero. Já agora aproveito para fazer um à parte, não sei se num tom humorístico, mas isto nem é novo, nem sequer na minha esfera, onde eu passei a língua com a vista a dedilhar o mundo para vos entregar levas e levas de piadas. É característico do podcaster /humorista, de pessoa que tem um microfone perto da boca, influencer, pessoa à qual não devemos passar cartão mesmo com a quarta classe e sobretudo com a quarta classe e com estudos elevados. Uma pessoa com o doutoramento, eu já vi isto a acontecer. O que é que me magoa, Roberto? A guerra, o depenar de direitos humanos, quer no trabalho, quer em contextos, como é que eu ia dizer bélicos, talvez, fica por aí. Também é de improviso, não vou inventariar dentro do miolo a melhor palavra. Às vezes pode sair uma expressão com pés de barro. Vocês deixam muito a desejar e não são génios. Eu já vi pessoas que têm um doutoramento às costas, queimaram muitas pestanas e por isso explica a razão de usar pestanas falsas. E disse pestanas, o homem agora já está... Não me posso fragilizar, eu estou de olhos fechados, estou muito frágil. Eu sei que estou de improviso, eu sei que não vou editar por falta de tempo e o facto de não ter tempo vai-me fazer errar mais do que o costume. Eu hoje sou mais humano do que o costume, é aproveitar. Eu estou de olhos fechados. Já fiz isso em alguns episódios de outros podcasts e isso dá-me alguma segurança durante algum bocado e quando eu abro, ok, estou no meu quarto. Não estava nada à espera. Pensei que isto era um estratagema mágico. Quando abri isso estava em Narnia. Narnia? O homem já está a tropeçar a todo o vapor. O que é que eu quero dizer em torno de pessoas que se justificam? Ia fazer uma espécie de crítica às pessoas que se justificam e cometi a gafe de fazer mais do que elas, na medida em que estou a perder tempo, era por aí que eu ia. Pessoas que se justificam não ter tempo para fazer um ensaio ou um vídeo ensaio e perdem 3 horas num podcast a explicar a razão porque não têm tempo. É o mundo contemporâneo e temos de abraçar com a nossa maior simplicidade. O que é que me encanita? A possibilidade de encontrar nos livros um novo olhar. E calha bem, sou miúpe. Tento encontrar, às vezes encontro, às vezes é metade de um olho, é uma espécie de puzzle de pupila para que juntas me deem um olhar de mestre. É só uma brincadeira linguística. Enquanto pessoa que gosta de livros e daquilo que gira em torno deles, apesar de nunca me deixar ludibriar por corpos celestes acessórios, eu fico-me sempre pela estrela, que pode virar buraco negro. É a beleza de encontrarmos um livro com uma gravidade extrema, mas, enquanto humorista, também não me posso afastar muito de simulacros. Não quero enxertar isto da teoria, já o disse noutros certames, mas o fenómeno da apresentação de livro é dos meus episódios, é das coisas que eu mais gosto, que tem que ver com o livro e que não tem que ver ao mesmo tempo. A exibição plena do simulacro. Era expectável que, ao apresentar o livro, o escritor falasse do livro. Não podíamos estar mais enganados. E isto não é relativo apenas a livros aguados. Livros que só ao custo podemos chamar livros. Os mais provincianos,
E peço desculpa, é de improviso, não me peço nada, era exatamente essa a palavra. Querem pôr tudo no mesmo saco, ficam encanitados diante das hierarquias, como se um Tolstói fosse igual a um Pedro Chagas Freitas. É difícil entablar conversa se a visão do mundo coincidir com esta ideia. Temos cosmovisões diferentes, eu não posso pôr em pé de igualdade um Crime e Castigo do Dostoiévski e um novo romance e fico a termelicar quando aplica a categoria de romance àqueles livros que são devedores ao Pedro Chagas Freitas. Nem tenho memória para memorizar a vaga seguinte. Volta e meia é falado e por aí vai. Mas isto para dizer que não é um fenómeno circunscrito àquilo que nós podíamos facilmente categorizar como livros de merda feitos. E atentem, eu uso um verbo de aba larga em detrimento do escrever ou outro mais afinado, pois é isso que eles fazem, coisas de aba larga. Não afinam, não se aprofundam. Não é expectável encontrar o ser humano. Eu, se abrisse, tivesse essa ousadia ou essa vontade de perder tempo, de desperdiçar a vida em coisas tortuosas, e abrisse ao acaso um livro do Pedro Chagas Freitas ou um da segunda e terceira geração, os filhos e os netos do Pedro Chagas Freitas, pois isto não é só uma relação figurativa, houve mesmo uma passagem de tocha na medida em que esta nova malta frequentou cursos de escrita medianamente criativa com o grande Pedro, logo percebe-se que há uma relação de parentesco. Cada frase é um tiro ao alvo se a ideia é chegar ao ser humano. Nem sequer são tangentes. Chamar isto literatura, só com muita boa vontade, infelizmente, careço dessa disposição, se assim pudermos chamar. Voltando a essa característica que está presente em todos. O escritor está num ato celebratório, diríamos facilmente masturbatório, muitos deles desavergonhadamente e levando o livro acabado de sair e levando aquilo aos píncaros, fazendo comparações arriscadíssimas que noutro século mereceria facilmente, e eu ajudaria, chapadões no focinho, alguém comparar-se, mesmo um bom escritor, à nossa escala, no nosso tempo, comparar-se a Rabelais, Joyce, Kafka, e isto pode ser o escritor ou pessoas a referenciar o livro. Isto é comum. Uma jovem estrela e a jovem... Bom, é a beleza de ser escritor, podemos ser jovens promessas até aos 60. É por isso que eu aconselho toda a gente a fazer um curso de escrita criativa se quiserem viver mais. Não digam isso aos multimilionários. Senão eles começam a correr todos para arrestar e coisas do género, a encher-se de cursos. Caraças. Ganham 30 anos de vida e menos nada. Uma coisa é o escritor auto-intitular-se e fazer ligações arriscadíssimas, que podiam ser justificadas se ele mostrasse, e a forma de mostrar é falar do livro ou ler o livro, que é a melhor coisa. Eu desconfio sempre muito quando o livro é um pretexto para não falar do livro. Parece-me que a cultura é um pano de fundo à frente do qual nós fazemos um teatro de fantoches. E podemos ter um momento de lucidez, coisa que não é costume por estes dias, e começamos a tecer uma relação e percebemos que não bate a bota com a perdigota. O teatro de fantoches não se mistura com o fundo da cultura. Não é o permanecer imexível na medida em que se emancipou. Não, é outra coisa. Venderam-nos aquilo sendo literatura e aquilo que nós estamos a ouvir, muito dificilmente é preciso desligar o sentido crítico, todas as faculdades mentais e, se possível, conspurcar a nossa boca a baba, desativar todos os neurónios, até se calhar incentivar a massa cinzenta a entrar em greve. Talvez assim possamos entender aquilo como algo aparentado à literatura. É um fenómeno edificante. Se a ideia é rir durante e rir depois. O escritor acompanha-se de outro escritor ou alguém que vai ler, pois ainda há algum peixe, se bem que há escritores que viraram as costas a esse sentido de vergonha. Tecem relações eles próprios. Quando um tema vem à colação, que pode ser na secção terrível das perguntas, ele usa todas as oportunidades para se citar ele próprio. Um exemplo cabal no que diz respeito a isto que eu estou a dizer, é o irmão do Gonçalo M. Tavares. Todas as oportunidades são oportunidades ótimas para me citar. E
independentemente daquilo que possamos escrever ou não, independentemente da estatura do gênio, parece-me que quando nos cai um tema ao colo, se calhar, eventualmente podíamos citar-nos. Não me parece que haja essa impossibilidade. Estou a pensar num filósofo que faz isso, o Byung-Chul Han. Volta e meia, como ele escreve pequenos livros em torno de temas, digamos, mais ou menos frescos, como há ali uma relação, aliás, há livros que são completamente duplicados ou adendas a livros centrais, como é a Sociedade do Cansaço e a Psicopolítica. Depois há outros que é uma espécie de verter aquela ideia para um contexto mais específico. E aí percebo a razão para citar ele próprio. Caso contrário, teria de ser novamente o mesmo argumento afunilando no tema que quer tratar. Ora, mas numa conversa mais aberta, supondo este cenário, que nem é dos mais estúpidos, se o tema paixão, inteligência, pensamento vem à baila, parece-me de uma arrogância tamanha, mesmo supondo que o escritor já andou a passear por esse prado, já tem coisas, já tem aforismos, já tem pensamento sobre o pensamento. Recuando até patamares mais humildes, houve por aí umas vozes que se debruçaram sobre o tema. E talvez não seja despeciente começar por essas vozes mais maduras, que amadureceram noutros tempos e foram amadurecendo ao longo do tempo. Como é uma voz que foi usada por este e por aquele, fomos sendo à vez marionetas graças a essa voz e mão possante, eu percebo que possa ser enxertado na nossa própria voz. Se nós achamos que estamos à altura de dar um acrescento, aí vai. Mas se é uma ideia em torno da qual pessoas como Platão, Wittgenstein e por aí vai, só para dar uns exemplos ao calhas, sei lá, Kafka, pensar que nós temos algo a dizer sobre burocracia sem invocar Kafka, invocar não é dizer o nome, há também esta confusão. Mesmo nos escritores, nos leitores, então isso é mato. Há a confusão de que pronunciar o nome próprio Kafka é falar de Kafka. Epá, isso não é nada. Ser leitor não é criar um inventário mental de vários nomes sonantes de escritores, poetas e por aí vai. Ir buscar uma parte que seja conveniente à conversa para engrossar o caldo. E aqui entramos noutro ponto que me parece decisivo. A incapacidade, mesmo para o escritor, digamos, mais errático, de juntar múltiplos pontos de vista. Entramos, não sei se inesperadamente, mas uma visão em princípio política. O artista, o escritor, o psiquiatra. Eu estou a dizer estas coisas que parecem ocalhas, mas foram conversas ou podcasts que eu fui ver ao vivo e denunciam sempre uma coisa, em maior ou menor grau. Talvez o tema deste episódio seja assistir a coisas. Coisas essas que podem ter um pendor científico, literário, mas é uma relação assimétrica entre o palestrante e o ouvinte. Sendo esse ouvinte chamado a intervir ou não numa sessão de perguntas. E esta sessão de perguntas também quero chegar a ela. É uma espécie de relação assimétrica que simula a hierarquia de poder que podemos ver em todos os sítios, como o trabalho, a título de exemplo. Mas antes de chegar aí, a esse espetáculo que é fazer uma pergunta a um escritor e desmascará-lo de supetão, até a sua própria mitografia, o escritor que está acima de tudo, a ser um devoto do seu próprio mito, não sei se a reboque daquilo que o Pessoa fez em parte e de outros, está mais preocupado a construir o mito do que a construir obra. Isto não é totalmente verdade, mas é uma hipérbole. Também não sei averiguar por uma datação de um carbono esquizofrénico se ele está a passar mais tempo na obra ou no mito. No entanto, a repetição do mesmo faz-me inclinar que está a dar demasiada importância e eu não vou lá com o engodo, por norma seguinte, em que ele gosta de, numa prosa empalhada, dizer que não liga a determinadas coisas, tais como os prémios, falar bem dele, não liga à crítica, quando o discurso anterior denunciava exatamente o contrário. Como é que eu posso dizer isto? Nós, e eu, não me excluo desse grupo de opinadores, gostamos de categorizar
pomos o escritor de um lado, o podcaster do outro lado, o humorista não sei onde é que ponho, e acreditamos que cada grupo tem um comportamento específico. Muitos são partilhados, mas algures há qualquer coisa que os diferencia. E eu começo a notar que há um afunilamento do comportamento. Eu não sei, arrisco esta tese, se é a dívida, ou a timidez, ou a vergonha, ou a falta de ousadia, e pegaríamos naquela ideia do iluminismo, ousar pensar. O escritor não ousa pensar, ele tem medo, receia pensar em qualquer contexto. E daí que chama alguém para ler o texto e depois cria um mito à volta dele, muitas vezes repetido, é uma espécie de promotor do seu mito. Evidentemente vou só pegar numa franja no que diz respeito à arte. Eu sou sempre mais favorável ao artista iconoclasta. Iconoclasta na medida em que usa a marreta para destruir os mitos alheios, mas sobretudo não descansa enquanto não destruir o mito de si próprio. A figura do artista que me convém. Dificilmente se embeiça pelo mito de si próprio que pode ser criado por ele ou pelos outros. Quando o artista, independentemente da origem do mito, se foi ele que criou, se foi criado a várias mãos, se ele se deixa encurralar nessa ficção de si próprio, ele começa a perder estatura. E eu noto, em alguns escritores portugueses, que isso está a acontecer a olhos vistos. Embora, alguns no percurso, ele tenha se afastado, tinha resistência a esse modelo, mas alguns no percurso deixou cair a sua imunidade e hoje abraçou esse mito e confunde aquilo que é enquanto escritor e o mito que fizeram dele. O mito já está a ocupar. É como se fosse a pastagem sob a qual pernoita a biografia propriamente dita. Eu nem sou dos apreciadores que gostam de ver a biografia elevada a discurso. Em alguns casos percebo, mas mesmo quando a biografia é interessante, do ponto de vista novelesco, em que há relações em que possam desocultar certas partes da obra de certos artistas, parece-me que vejo o artista na obra. Só consigo fazer essa cedência quando é um artista que eu gosto muito. Não me importo perder tempo numa segunda versão de si próprio, que é a vida. O artista, em princípio, embora a vida seja mais importante que a obra, se considerarmos a pessoa, mas enquanto artista, o artista está na obra. O homem está na vida, o artista está na obra. E não podemos confundir estas duas coisas. Se queremos encontrar o artista na vida, podemos encontrá-lo. Haverá sempre resquícios. Mas não podemos perder todo o tempo a fazer a engenharia reversa ou a direta entre uma coisa e outra. Contente-me com o início, o hífen e a data final. Há coisas engraçadas. Estou-me a recordar da biografia em torno do Herbert Weller. Boa biografia, mas nada que me apanhasse assim tão desprevenido. Detalhes sórdidos, sim senhor, mas parece-me que quem foi apanhado em contrapé é alguém que foi incapaz de ler a obra poética do Herbert. Queriam ver nele um santo. Expliquem-me onde é que isso estava. Vocês rezaram a certas entrelinhas para que aquilo desmentisse todo o ofício cantante. Gostam de acreditar que em certos buracos escondem milhares de coelhos, quando de facto essa cartola está devoluta há décadas. Regressando a esta relação conturbada entre a literatura, a feira do livro, eu enquanto leitor, o livro enquanto festa em que cabe tudo. O livro às tantas é um pretexto para nos encontrarmos. E enquanto pretexto para nos encontrarmos, se isso acontecesse, merda para o livro, já valia a pena. Mas, não nos encontramos em lado nenhum. Mesmo quando andamos às cotoveladas com os outros, não encontramos ninguém. Podemos andar em movimento browniano, como diria Einstein num dos papers lançados em 1905, mas não há forma de interpenetrarmos o outro, de nos fundirmos com o outro,
de ser aquela parte comum do diagrama de Venn. Não há ligação. A repulsão é sempre maior que a atração. Isto no mundo microscópico ou no macroscópico. E a literatura devia, nem empatia, devia fazer despenhar-nos no outro. A literatura, enquanto veio de conhecer o humano, eu perco tanto tempo a tentar perceber o humano e não me despenho num cabrão desses. Eu não sei se é na literatura, se é na vida real, ando sempre a fazer safaris, ando sempre do outro lado e há uma vedação que pode estar mais ou menos camuflada e vejo sempre o homem de longe. E às tantas, independentemente da minha posição social, eu sou aquele burguês, a ganda burguesão, que fala das coisas mas é à distância. Tudo lhe causa espanto e depois gera epifanias de Beto em catadupa. Tem ideias saloias sobre a morte, sobre a vida, coisas que toda a gente já pensou, mas como ele está tão aliado, acha que é um gênio e tudo lhe sai da boca em forma de pepita. Em princípio, não há de acontecer. Mesmo que forres a tua cabeça à cortiça e o teu quarto, daí não sairá nem sequer um simulacro de Proust. Voltando à feira. Fui à Feira do Livro de Portimão, à entrada está algo que eu já vi em certos certames, mas como é um certame pequenito, o pequeno dá-nos a possibilidade de abarcar o todo de um trago. De um relance abarcamos o mundo relativo ao livro, de uma ponta à outra. Há uma espécie de arco insuflado que está a ser mantido de pé por uma espécie de gerador cuja ponta está sempre a mandar ar. Gerador esse que faz um barulho do caraças. E esta ideia, fez-me rir. Aquele arco sem préstimo, mas sem aquilo seriam apenas uma espécie de barreiras metálicas mal amanhadas que já serviram para tudo, para mercados, para feiras, para greves, para tudo. Estão ali a fazer, uns dias antes da reforma, que aquilo já está tudo descascado, era preciso compor aquilo. E como é que nós compomos? Com algo insuflável. Como se fosse a entrada de um castelo insuflável que só pode ser acessível se descalçarmos os sapatos. Aqueles castelos que nós costumamos ver nas festas infantis. Só que o adulto não tem direito a todo o castelo insuflável. Aliás, o castelo insuflável está lá e não está. É mais subtil. Tudo é insuflado, realmente. As conversas sobre os livreiros não são livreiros, os livros, muitos deles não são livros que, alguns a baixo preço, estão a fazer tempo. É uma sala de espera antes do cadafalso, antes de puxarmos fogo àquilo e chegarmos à conclusão que ninguém pega nisto. É tipo um feio pobre, ninguém pega nisto. Até a própria disposição, não precisamos de saber do livro, da editora, nada sobre o livro. A disposição do livro de merda denuncia o facto dele ser um livro de merda. Não ter préstimo, de estar ali a fazer tempo até ser guilhotinado, incinerado, o que seja. E depois os outros, que, recentes, têm uma disposição que revela cuidado. Olhem para estas capas todas luzidias, com umas cores que na natureza, de tão garridas, seriam tão venenosas. Eu até tenho medo de agarrar em certas capas da Porta Editora. O azul, isto tem veneno. Na natureza é morte certa e um gajo fica ali a custo. Depois há aquelas mais sóbrias que não se percebe, é tão sóbrio mas o conteúdo é saloio. Qual é a razão dessa sobriedade? Talvez copiando algumas ideias. Depois há editoras que cresceram como cogumelos. Estou a pensar no catálogo, sei lá, Ziggurat é uma editora que é um case study desse ponto de vista. Gosto de muitos livros dessa editora, já li bastantes. Do ponto de vista do crescimento do catálogo, sendo uma criatura, ia dizer criatura e digo, sendo uma criatura pequena, uma editora pequena, há aqui qualquer coisa que ainda não nos foi explicada. Como é que uma editora pequena consegue crescer em termos de catálogo assim tanto? E não parece que seja lida assim tanto. Isso são questões que mereciam outro tratamento. Essas filas intermédias de livros em fim de vida, livros onde os sonhos vão morrer, uma espécie de exposição que eu vejo, por exemplo, na feira de velharias, em sítios pequenos, é um amontoado de coisas que, se não fosse a toalha e alguma cartolina, um papel branco com uma indicação do preço, eu diria, então o que é que eu estou a fazer no meio do entulho? Pela disposição,
o vendedor dos livros, ou de outro entulho qualquer numa feira de velharias, mostra já o que é que acha daquilo. Isto nem sequer vai ser vendido, não vou perder tempo. É dentro de caixas, se quiseres procura. Do outro lado, os livros mais recentes, quem os está a vender não sabe nada de livros. E esta ideia está presente em quase tudo atualmente. Em virtude de acharmos que o lojista é uma figura descartável, não percebemos em que é que o nosso negócio, enquanto venda de livros, podia melhorar se tivéssemos contratado uma pessoa que sabe de livros. E isto é uma lógica que passa completamente ao lado à maioria das livrarias. Temos de ir para uma livraria independente para que a nossa mente se vivifique com a ideia: este tipo que me está a vender o livro, sem que isso denuncie logo à partida, sabe da poda. Uau! Não sabia que era possível. Não sei se tem culpa, se não tem. Depois é aquela coisa... Havia aquela ideia romântica. Eu estou junto dos livros, vou ler livros. Não, tu tens de fazer qualquer coisa. E o qualquer coisa, quando não há nada para fazer, é um trabalho imaginativo, que também já foi descrito pelo Dostoiévski e pode levar rapidamente ao suicídio. Coisa que, bom, não me vou alongar, senão o algoritmo corta-me o podcast e depois é chato. Um projeto que está a andar, quem cortaram as pernas. Gatinhado de cotos. É uma imagem bonita, mas só se for a preto e branco. Aí é digna de ganhar um prémio tipo World Press Photo. Vemos os livros, podemos fazer perguntas sobre livros, mas dificilmente obteremos resposta. Podemos ouvir, talvez, algum do entusiasmo de frequentar estes sítios é ouvir conversas paralelas de supostos leitores. Gosto, não gosto, e perceber que é tudo pela rama. Não é que eu espero ouvir uma espécie de, sei lá, um Steiner, de repente, em roda dos livros e começa a tecer ligações improváveis. Mas são conversas que diremos, porra, é mesmo isto. Nem me vou alongar. É risível, não sei se responde àquela ideia, mas vale a pena ler? Se for um livro mau? Não sei. Mesmo quando a pessoa diz que leu um livro com alguma envergadura, não sai nada. E é aquela ideia que eu já teci no Império das Aspas, um tipo que está num doutoramento em torno de literatura, faz fotografar com as epopeias de Homero, depois tem um podcast e as perguntas que ele faz podiam ser feitas por uma influencer. Por que raio é que lês Homero? Supondo que lês, não te serviu de nada. O teu discurso não está contaminado desse aedo. Tu leste o Kafka, o Quixote, mas eu não vejo essas personagens na tua língua. Tu expulsaste-os. Eles não pagavam renda, não é? São figuras imaginárias, se bem que mais reais que muitas pessoas que andam por aí. É como se não os tivesses lido. É muito gratificante ouvir essas conversas e para até dinamitar algumas estatísticas mais otimistas em torno dos livros. Normalmente ficam pelos números maiores. Porreiro. Mas isso não nos diz nada sobre a leitura e sobre os leitores. Até porque dar o salto da compra para a leitura é preciso ter músculo na perna. Há pessoas a confundir isto. A compra é quase um sinónimo de leitura. E podíamos desembocar para algumas ideias recentes de uma prémio Nobel, Olga, não sei dizer o apelido. Isso talvez sirva de tema para o Império das Aspas, que ela estava a desacreditar a ideia do romance mais longo. E as implicações disso. Se formos reduzindo o calhamaço até se tornar uma brochura, em princípio certas ideias não podem ser passadas. Em virtude disso, a literatura, a cultura, estou a usar estas duas palavras quase como se fossem primas, são um habitat onde nós podíamos ensaiar uma espécie de contracultura. Fugir à lógica da linha do mercado. Experimentar. Respirar novos ares. Nem que seja por frações mínimas. Ganhar outros olhos. Mesmo que ceguemos assim que cheguemos aos sítios habituais onde somos depenados, precarizados, é preciso ter alguma resistência para não sucumbir, não é? Somos facilmente achatados em ambientes laborais. E há muita coisa a dizer sobre o trabalho. Aproveito para fazer um à parte. Eu tenho ouvido várias coisas em vários contextos de trabalhos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, por aí vai, lido ou escutado. E mesmo aqueles que conseguem ser críticos, alguns não conseguem.
E isso aí também já é revelador desta ideia que pode ser prima da perspectiva do escritor que é acagaçadamente político, consegue ir até à palavra política, mas daí para a frente não vai, não lhe peçam. O psicólogo, o psiquiatra que não põe na equação a política e o trabalho como algo daninho, está a revelar que a psiquiatria e a psicologia são disciplinas perigosas ao longo desta trajetória do trabalho. Forjaram alianças conturbadas. Está presente, sei lá, no livro da Federici, de outra parte no Trabalhos de Merda. Mas eu tenho ouvido muita coisa e fascina-me sempre esse lado que nós somos muito desbragados na superfície. Mas depois, em certos temas, somos agrimensores, sabemos exatamente até onde podemos ir. E a política é um desses assuntos. Mesmo quando o assunto só pode ser entendido via política. Isto é quase uma redundância. Sem o prisma da política, essa luz não desdobra em cores mais legíveis. Precisamos pôr o prisma para desdobrar para cada cor. Sim, aí está a nossa medida, porque às vezes a luz branca está muito espessa, está muito densa. Precisamos de compô-la com algum arsenal teórico. Estou aqui a divagar, porque assisti a uma conversa recente de uma psiquiatra, esteve muito bem, mas assim que ia a falar do assunto político, fazia ricochete e punha subtilmente a culpa no indivíduo. Mais uma vez, ao fugir da política, está a revelar a sua ideia política. É consentânea com o sistema atual. É aquela ideia muito cara a Montenegro. Não ponham política, um primeiro-ministro não ponham política nestas ideias. É lindo. Ele, de facto, está a dizer: não ponham a vossa política, deixem estar a minha. Este é um ponto delicioso. O outro ponto que eu gostaria de esticar um pouco, que está presente neste discurso de pessoas que estudam a saúde mental, e nós estamos ainda muito pela rama. Falta falar criticamente da saúde mental e desta aliança histórica por parte dos psicólogos, pegando, por exemplo, no livro da Federici e outros, para perceber que precisamos ser muito mais críticos quando estamos a pegar na figura do psicólogo. E depois não é de estranhar que figuras como psicólogo pop das redes sociais esteja consentâneo com o estado das coisas. Isto é um ponto, está fechado, seria pasto para outras reflexões. Em relação ao trabalho, mesmo quando a sua negatividade vem ao de cima por via de análise psicanalítica, sociológica e por aí vai, parece-me que há aqui um erro de paralaxe, ou um erro de intensidade. Daquilo que eu já vivi, daquilo que eu sei, tudo isso, apesar de tenebroso, eu acho que nós ainda estamos a ver a Medusa, não é pelo escudo polido da Atena, é por um reflexo de qualquer coisa. Ficámos tão frágeis que não conseguimos olhar sequer o reflexo de Medusa. Esse reflexo foi diluído e diluído numa casa de espelhos. É pelo 100º espelho é que nós vemos a Medusa. E já não é bem uma Medusa, está toda grotesca, está toda esfrangalhada. Parece que o terror e com o seu contrário já não nos amedronta. É uma história longínqua à qual não passamos cartão. E no trabalho parece-me que se passa isso. Mesmo quando começamos a falar do terror em relação ao trabalho, isso é só a rama. É mesmo só a rama. Na questão dos acidentes de trabalho, da saúde mental, da opressão, é só a rama. Estou a centrar-me nos exemplos que eu conheço. Qualquer armazém que sirva as grandes cadeias de superfície são máquinas de estrutura. Eu vi coisas de poderem figurar em certos infernos. De pessoal de 17, 18 anos todo escavacado. Todo escavacado das costas. Em virtude de ser rápido e posições, e porque a cada caixa se passasse um certo número, isso começava a contar no ordenado, e assim que eles chegassem a um patamar, quando esse patamar se normalizasse, então subia sempre o patamar. A cenoura é uma assíntota. Cenoura essa que, caso a alcançassem, valia uns cêntimos. Mas numa situação precária, esses cêntimos às vezes fazem falta. Eu acho que ainda falta ir muito mais ao fundo. Mas isso é outro tema, não sei se terá cá um dia. É um tema que me tem vindo a ocupar cada vez mais o trabalho e a forma como ele é visto. A forma neutra, ou supostamente neutra, como é vista pelo governo atual, a forma como é vista segundo a direita,
a esquerda, e mesmo quando é visto pela esquerda, parece-me sempre pela rama, tendo em conta os exemplos que conheço. Essa é a máscara ainda da precariedade. A precariedade real está no subsolo, muito mais fundo. A forma como estrafega a vida tem muito mais implicações do que aquelas que são referidas. Um aspecto que eu gostaria de ver mencionado, nós quando olhamos para fora, por exemplo, para o Japão, que é um caso extremo no que diz respeito ao trabalho, vemos aquilo com alguma distância quando estão a começar a acontecer coisas desse género cá. E quando uma psicóloga ou uma psiquiatra anda em rodeios retóricos e foge à questão do sistema capitalista e esquiva-se ao entendimento que é uma ideia sistémica, não sei se isso é uma ajuda. Já me perdi em divagações. Fui assistir a uma palestra, começou num tom algo do género: o Algarve é o sítio onde se lê menos. Sim. E eu gostava de vos ler uma coisa que escrevi, mas para isso era preciso ter escrito, porque para escrever é preciso ler e eu não leio enquanto Algarve viu. Mas isso é real. Eu não vou pegar nesse facto e tomá-lo como uma ofensa. Há pessoas que fazem isso. Quando há um facto que as desmascara, um facto não empático, sentem-se ofendidas. Reconheço, é raro encontrar outra pessoa a ler no Algarve. O mais que há são estrangeiros a ler policiais. Ou esses livros da moda, sei lá, da criada e por aí vai. É mesmo muito raro. Pode ter repercussões mais ou menos notadas em termos de política, se bem que essa ligação pode ser forçada. Tínhamos de recorrer às ideias de Steiner. Não é pelo facto da Alemanha estar bem carregadinha de intelectuais, não foi isso que impediu a guinada. Para aquilo que nós conhecemos, teve como desfecho a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração. Eu assisti a 2 ou 3 palestras. A primeira palestra era de uma marketeer que escrevia livros. Foi mais fecunda esta. A segunda conversa foi de um escritor que eu gosto muito, apesar de estarem diminuindo. Mas isso acontece a todos. Eu podia parar de escrever, já tinha uma grande obra. Mas, apesar de péssima, a primeira conversa com o marketeer foi deliciosa, porque os vícios dos escritores que eles teimam em ocultar, na marketeer estavam todos à vista. E até resultou numa espécie de graça. Eu não sei se o escritor que seguiu estava a ouvir a conversa da marketeer, mas ele entra logo com uma oposição àquilo que ela disse. Ideias muito básicas sobre a escrita. De facto, o que ela queria era oferecer o livro como uma venda. Não consegue ver a literatura que não uma forma de vender mais uma bugiganga a alguém que não precisa. Tem de fomentar a necessidade, caso contrário, ninguém, na sua perfeita saúde, sentiria necessidade de ler um livro como aqueles. Aquilo é um amontoado de lugares comuns. Se, por um lado, soubesse que aquele livro e outros do género são escritos por ChatGPT, não me espantaria. Espantar-me-ia é que, nas condições atuais, uma pessoa como ela e como outros, que eu também sei que há outros, perdessem tempo a escrever pela própria mão, pelas suas próprias falangetas, coisas que um ChatGPT faria melhor. Ainda assim entediantes. Fica tudo mais claro. Fica tudo mais claro a ponto de percebermos: este é o modelo. É a versão não sofisticada. Vítima do seu trabalho, que é a venda, de espicaçar a necessidade onde ela não existe, fica a nu que não percebe peva de literatura. Tudo é um call to action, tudo é uma frase curta, tudo podia ser dito pela Cristina Ferreira. Ao passo que o escritor mais musculado, embora aqui e ali passei por ideias destas, mas são ideias que estão mais ocultas. À primeira leitura podemos achar: sim senhor, aqui está uma boa frase. E é engraçado, na minha vida recente têm acontecido vários episódios deste género, seja comigo, seja com a minha namorada. Na tarde que antecedeu essa ida à Feira do Livro, ela estava a ler o livro do Byung-Chul Han relativo à narração. E ele é muito crítico ao storytelling. Ele diz para não confundir. Aquela marketeer confundiu de uma ponta à outra. Ela acha que o storytelling é uma grande coisa. Se fosse pelo storytelling, os primeiros gajos
que contavam a epopeia, passavam a epopeia de boca a boca, os aedos, tinham-se calado. Para vender pão e circo, estou calado. Não, era algo que vivificava, algo que não podia ser decomposto em celas de Excel e gráficos, algo que não podia ser vertido em PowerPoint. Há um grupo de pessoas cada vez maior que acha que a literatura pode ser vertida em PowerPoint. E parece-me que não. É um belo critério. Se o teu livro pode ser vertido em PowerPoint, não sei se é um livro. E se o leitor se deixa ludibriar, então merece esse livro. Escrevi coisas em torno destas duas apresentações de livros, tendo em conta que o primeiro livro da Marketeer não conhecia e o segundo era do Gonçalo M. Tavares. No Gonçalo M. Tavares, mesmo ele utilizando uma cassete que já foi repetida vezes sem conta, ele brinda-nos sempre com ideias. É aquilo que é próprio de um escritor. Também façamos aqui a devida crítica. Ele, porventura, vai um nadinha mais além do que é suposto em torno da política. Deixou subentendido coisas recentes do Montenegro, mas nunca as tornou óbvias. Não as tornou subtis por via da metáfora ou por utilizar algum recurso estilístico. Pareceu mais por medo. Um afastamento sistemático das ideias. Andou em torno delas, da questão do pobre, há umas piadas. Isto lá está resolvido dentro em pouco, né? O pobre enquanto problema, né? O último bode expiatório. Foi uma conversa agradável, à qual meti o bedelho. Na sessão de perguntas, resolvi intrometer-me por via de uma pergunta. Escrevi aqui muita coisa em relação ao storytelling de outra senhora. Algarve é um dos sítios onde menos se lê. E às tantas é do mundo. Não me espantaria nada. É compreensível. Temos praias e trabalho precário. São duas coisas que o trabalho precário não pode ser uma desculpa. Ainda que, se nos levar o couro, podemos talvez encontrar fundamento aí. Falou da ficção enquanto oposição ao lugar de fala, que contraria a ideia anterior da Marketeer, que só conseguia falar através da lente do eu, impossibilitados de sermos nós próprios. Há qualquer coisa que se pode dizer através de nós próprios, uma autoficção, mas ficarmos presos a isso é não entender as possibilidades da literatura. Andou à volta da ideia que o prazer da ficção é entrar na cabeça do outro. Não vou dizer que estamos arredados dessa ideia. Nós queremos entrar na cabeça do outro, mas uma visita de médico. Não sei se realmente queremos entrar na cabeça do outro com a ideia de lá pernoitar, bisbilhotar talvez nos volumes do seu pensamento. Como se a cabeça fosse uma mini biblioteca, nós tivéssemos acesso a ela e agora vou passar aqui uns tempos para estudar umas coisas acerca de ti. Não sei se temos essa fome do outro. Queremos, de passagem talvez, e só algumas pessoas. E talvez se revele a razão pela qual a ficção tenha perdido fôlego, em detrimento de outros géneros, porque se calhar o interesse pela cabeça do outro não é assim tão grande. Talvez pela vida do outro, pelas fofoquices em torno do outro, talvez. Mas o outro mesmo, a cabeça do outro, isso aí já são outros 500. Andou cá e lá entre a atualidade e uma das premissas do seu último livro, O Fim dos Estados Unidos da América, os pobres enquanto peste. Se calhar, não quero estar aqui em intrigalhadas, mas quem é que me diz a mim que o Montenegro não leu o livro do Gonçalo M. Tavares e pensou, exatamente, tens razão, são os pobres. O que Soares acompanhou, o Montenegro telefonou logo, o Guinho, que não é que os pobres é que foderam isto tudo. Epá, eu já tinha essa ideia, mas sabes, eu não tenho as leituras em dia. Não é que este gajo que diz, então, pá, se calhar é isso, vamos por aí. Na sessão de perguntas, eu fui pela senda do desvio. Embora possa ter parecido um desvio, falar do desvio, não foi completamente aleatório. Pois isso é outra forma de dizer aquilo que o Gonçalo M. Tavares já disse bastas vezes. Está sempre à procura de uma mão esquerda e quando a mão esquerda está esgotada, outra mão e por aí vai. Está sempre à procura do lado mais canhoto da sua escrita. Não pode permanecer em nenhum caso contrário. Segundo as palavras dele, vamos fazer fé que são verdadeiras, estagnaria. Ora, o desvio é isso mesmo. E pegando nesta ideia, cruzando algumas ideias, pegando numa das últimas traduções dos livros do Kundera, um livro de ensaios em que ele fala sobre o romance, a ideia segundo a qual, se há salvação para o romance, é por essa via, pelo desvio. Fazedores do desvio, ou coletores do desvio,
Stern à cabeça de Tristram Shandy, mas o próprio Gonçalo M. Tavares é um cultor disso. Não há outra forma quando somos um escritor predominantemente fragmentário. E depois punhamos mesmo filósofos. Wittgenstein, Nietzsche, Cioran, são cultores do desvio. E isto vai buscar uma ideia muito anterior do Lucrécio, da natureza das coisas. A ideia segundo a qual isto começou tudo através de um desvio. Caso contrário, somos partículas, maiores ou menores, melhores ou piores, caindo paralelamente, sem vontade de interagir. É esse desvio, na partícula que devia cair paralelamente, mas por alguma coisa desviou da sua trajetória que parecia inabalável, é que aquele choque gera uma cascata de partículas, como acontece no CERN. E esse desvio interessa-me cada vez mais. Hoje há uma ideia graçante em toda a arte, comédia, literatura, que só é possível ir do ponto A ao ponto B. Cada vez mais concordo com o Kundera. Aliás, eu acho que sempre achei isto. A minha ideia relativamente a este preceito é flutuante. Por vezes está à flor da consciência, outra vez está cá em baixo. Cá em baixo, na arrecadação, no inconsciente. O túnel de vento é isso mesmo, é uma homenagem ao desvio. Pode ser lido segundo essa chave, o desvio. O Tertúlia Mentirosos, em parte, também é uma conversa segundo o desvio. É sempre a outra coisa. Porque me cria engulhos perceber que a seguir ao ponto A tem obrigatoriamente de ocorrer o ponto B. Isso é característico de uma sociedade maquinal, que se rege pela eficácia da previsibilidade. Aquilo que o capitalismo deseja acima de todas as coisas, em contraste com a imprevisibilidade que ele quer bem longe. Na literatura parece-me a impossibilidade de sair da trajetória retilínea, da previsibilidade, exibe-me sempre aos meus olhos uma espécie de servidão. Eu desconfio sempre da liberdade do escritor se ele se vê impedido, não sei por que razão, de incorrer no desvio. Se tudo é previsível, a menos que seja uma paródia do previsível, e aí há um erro. E eu nas conversas noto isso. É como se aquela frase tivesse que seguir a outra, porque aquela pessoa que está a pronunciar aquela frase ouviu outras pessoas a falar sobre o assunto e ele sabe, consciente ou inconscientemente, que a seguir este fragmento vem um outro e assim sucessivamente. Se eu falo de racismo, devo fazer esta referência, e se eu falo de comédia, devo falar desta pessoa. São blocos entediantes uns atrás dos outros. Não há um rasgo de isto fez-me lembrar e agora salto. É preciso ter coragem em abandonar aquilo que parecia previsível. Tudo parecia sugerir que depois daquilo, depois do A e ao B. Ao fazer essa transição, o caminho tumultua-se e vamos já para o Z. Ou vamos já para uma letra grega. Ou então vamos para qualquer coisa que ainda não conseguimos nomear. E isso atrai-me cada vez mais. Pois o contrário, o previsível, o pensamento retilíneo, para mim é um contrassenso. Como já disse em algum podcast, eu antes dizia isto e olhava-me com olhos de não ver e senti-me validado, expressão que eu não gosto, quando descobri que o Otávio Paz, um poeta, escreveu algo deste género. O pensamento crítico é uma redundância. O pensamento de existir é sempre crítico. Tenho essa intuição deste pequenito. Agora mais porque estamos na era dos enxertos em torno de palavras que antes valiam por si só. O pensamento, o consumismo, o capitalismo, antes apareciam isoladamente porque nós sabíamos. Agora aparecem com coisas atrás. Pensamento crítico, pensamento criativo, como se houvesse a possibilidade de ser acrítico. Pensamento acrítico, que é isto? Isso é um oxímoro. Se é pensamento, não pode ser acrítico. Consumista consciente. Não, mais um oxímoro. Se é consumista, não pode ser consciente. A vontade consumista é isso mesmo. É fugir do pensamento. Porque se o pensamento estivesse nessa lógica consumista, dinamitava o próprio gesto consumista. Adoro cada vez mais ir a este tipo de eventos. Parece que há uma certa vergonha de falar num livro, e fecho com esta ideia. Na apresentação de um livro há um misto de duas coisas. A celebração de um livro, que é elevado aos píncaros, mas depois a vergonha de falar num livro. Nós dizemos muitas coisas boas do livro, mas como temos vergonha, não vamos falar propriamente do livro, porque se o fizéssemos, ipsis verbis, todos íamos dar conta, então, mas este livro, a que tu cantaste loas, é uma bela merda. Então é preferível ficar tudo no ar. É um livro muito bom, mas qual livro? O livro.
Comprem um livro, pá. Às tantas ninguém lê, porque nós estamos mais interessados na performance. Durante a Feira do Livro, coisas que eu ouvi bastas vezes, pessoas a fazer a lista de livros que compraram. Acham que isso é um tema de podcast. Devias por exemplo, os que comprei na Feira do Livro e conduziram-me a estes e estes pensamentos. Criou-se aqui um estilo que é estilo inventário. Eu vou inventariar as coisas que eu fiz no dia e nós somos obrigados a agarrar o papel de uma espécie de braço direito dessa pessoa, o seu ajudante. Estamos a ouvir a agenda, porquê? Porque ele acha que nós vamos decorá-la. O comediante, o artista, o escritor está tão cheio de si que acha que verbalizar a agenda é um tema interessante. Repito a ideia, um misto de grandiloquência a falar do livro sem falar do livro, porque se falasse verdadeiramente do livro, envergonhar-se-ia, porque o livro é uma merda. Em princípio é uma merda, não cora quando lhe fazem certas comparações essas às quais ele devia criticar logo. Epá, não me compares ao Rabelais, o alto e o baixo juntaste. Epá, a que distância estás tu do Rabelais? A que distância estamos todos do Rabelais, do Sterne, dessas figuras? Essas comparações só denunciam a nossa ausência de leitura ou, em havendo leitura, também não houve, na medida em que, se lêssemos verdadeiramente com olhos de ver, que são os melhores, não poderíamos dizer coisas dessa estirpe. E essa é a legenda final e isto tudo. Mesmo quando abrem um livro para simular a leitura, não fica nada. Não fica nada. Não nos tornamos mais críticos. Porque o que interessa, como vejo por aí, é a velocidade a que lemos. Há um debate muito engraçado que foi levantado num site. Eu tenho isso apontado e de falar nisso em havendo vontade no Império das Aspas. Mais uma vez, cola com aquela ideia anterior. O livro, propriamente dito, o objeto dentro do qual, em princípio, deveríamos encontrar linhas, pensamentos, coisas dignas de serem devoradas, as quais podíamos levar para a vida. O que importa é o acessório. Quantas páginas, a velocidade a que leio as linhas, com quem é que ele se dá, o escritor, onde é que ele vai aparecer. Eu quero é um autógrafo, eu quero é pô-lo numa estante, eu quero é ser fotografado junto ao livro. Mas o que é que trouxeste do livro? Nada. Havemos de lá chegar, com calma. Neste podcast, o que queremos é calma. Não há cá a lógica do mercado de eficácia. Calma. Tenho 6 ou 7 escritos. Calma. Havemos de falar de temas graúdos. Mas se tiver coisas na cabeça, isto estava-me a ocupar espaço. Não sei se é digno de ser ouvido. Por si só, é um habitat onde eu encontro muita felicidade. O simulacro do livro. Ninguém sabe bem o que é o livro. Quem vende o livro, o leitor, o escritor, eu não estou a dizer que sei, não quero pôr nessa posição. Uma feira em torno do livro é mesmo uma feira. É mais feira que livro. Nós não podemos chatear muito ninguém, porque também podíamos demover as pessoas do gesto consumista. Enfim. O meu nome é Roberto Gamito e este foi um complexo de Diderot.